Bom, então para quem não assistiu ontem, né, vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Então nós trabalhamos com vocês, primeiramente a resolução 586, que é da prescrição farmacêutica. E lá ela vem estabelecendo que para o farmacêutico prescrever é necessário ele documentar isso. Ele vai documentar os dados do paciente, né, as informações do paciente, através do prontuário. O prontuário tem vários componentes, são dados pessoais, etc. e tal, mas aplica-se uma metodologia chamada SOAP. São dados subjetivos, objetivos, a sua avaliação e o seu plano de cuidado. E aí, a colega que está trabalhando agora na nova especialização em estética, a metodologia é a mesma, tá? Você vai ter que fazer um prontuário do seu paciente também, tá bom? Com as informações. E o método é o mesmo, tá bom? Posteriormente vem a prescrição legível, utilizando a DBC, e aí tem a terapia farmacológica e a terapia não farmacológica, que você vai estar orientando, ok? Quando não é de sua competência, ou quando você acha que tem sinais de gravidade, né, é necessário fazer o encaminhamento, tá bom? Para os outros profissionais de saúde. O encaminhamento tem, primeiramente, a primeira etapa, que é a apresentação, você se apresentando ao outro profissional de saúde. Segundo, colocando os sinais, né, subjetivos e objetivos que você fez na sua anamnese. 3, solicitando o quê? Que ele faça uma avaliação, né, do paciente, diagnóstico, aí o médico faz o diagnóstico. E 4, você se despede, se colocando à disposição, com o seu telefone, etc e tal. Bom, isso daí é o quê? É o básico, né, que a gente tem que fazer. Primeiramente, o prontuário, depois o receituário, e não necessariamente você precisa fazer uma prescrição farmacológica, né? Pode ser não farmacológica também. Só que isso é importante, né? A gente está orientando, sentando com o paciente, a gente tem que fazer o acolhimento, entendeu? Eu acho que isso aí é importante para a gente também estar diferenciando, tá? É claro que a gente deveria ter um ambiente, não são todas as farmácias que têm, a sala de atenção farmacêutica, etc e tal. Às vezes, por exemplo, essas redes ultrapopulares, o negócio dela é vender, 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 mas ela vai ter que se adequar e mudar esse tipo de comportamento para estar cativando seus clientes, porque só os descontos não vai ser o suficiente, porque todo mundo vai oferecer a mesma coisa, né? E aí é necessário, sim, pensar no diferencial lá na frente. Então, essa sobrevida de desconto vai, sim, até um período, mas se chegar um momento todo mundo oferecer a mesma coisa, e aí o que vai diferenciar, né? Então, pensando assim. E quando, né, nesses casos clínicos que nós colocamos, quando você não já detecta, né, que não é de atenção primária à saúde, né, já é de atenção secundária à saúde, e o paciente está utilizando medicamento de uso contínuo, fazer o acompanhamento farmacoterapêutico através do método DADER. Tá bem? Ok? Então, essa foi a metodologia e o objetivo nosso foi trabalhar com a problematização, né? Problematizando, revisando o conteúdo e exercitando a prescrição. Então, sempre a metodologia é essa. Apresenta o problema, entendeu? Você faz a sua análise, exercita a prescrição, a gente retoma alguns conteúdos que vocês viram na faculdade, né, para a gente retomar, coloca alguns alertas com relação às patologias e à farmacologia, tá bem? Então é isso. E assim, o que nós ficamos também combinado, né? Para quem está trabalhando agora, quem chegou agora aí. Ficou combinado o seguinte, que essa foi respiratório, foi o trato respiratório, foi o trato gastrointestinal e pele, tá bem? Então, todas essas patologias aqui, tá bem? Foram vários casos clínicos que vocês vão estar desenvolvendo nessa apresentação do IPPT e vão me entregar para mim até na próxima sexta-feira, tá? Até sexta-feira, que vai ser dia... Olhem aí para mim. Dia 28? Sem ser nessa, prof? Essa próxima agora é dia 21. 21, até dia 21, Meu Deus do tá céu. bom?
É porque a gente precisa fechar, né? Todos Eu, eles, 21. professor? Todos eles. Ah, tem dó, professor. Não, todos eles. Professor do céu, vou falar bem a verdade para você. Eu tenho que terminar meu TCC. Então, e ontem, bom, ontem o pessoal começou o chororô, né? Ontem o pessoal começou o chororô. Nós vamos chorar mais um pouquinho. Isso, mas o que eu falei? Pode ser, pode ser Sabem? em Eu dupla. sei que todos não fizeram, então assim, Ah, vai entendi. ficar bem corrido para todas nós. Então, presta atenção. Para de chorar igual a porca na peia, mulher. Para aí. Para com isso, professor. É o seguinte, pode ser feito em dupla. E aí vocês dividem, eu vou ficar com respiratório, outro vai ficar com gastrointestinal. Então aí vocês dividem, façam uma apresentação única e mandem um e-mail para mim com o nome das duas, né? Porque se tiver só o nome de uma, já foi, né? Tá bom? Então tá lá. Tranquilo? Então ficamos assim? Até o dia Fazer o 21. quê, né? Você não vai dar uma brecha para nós, pelo menos mais uma semana? Mas, meu gêmeo, minha criança ficou... Não, porque tem que fechar a especialização. Outro professor, outro módulo, tá bom? Eu tenho que fechar. Eu deveria estar fazendo agora, né? Professor, eu acho que a gente não vamos merecer um 10, porque nenhum aluno é 10, né? Mais um 9, né? 9,5, assim já vamos. Então, vamos lá. E já flexibilizamos de que forma? Em dupla, né? Então dá para trabalhar em dupla legal, dá para se dividir essas atividades aí e começar. E assim, você está fazendo o material para você, né? Você já deixa pronto e tal. Depois você pode jogar no Word, deixa lá os vários temas que você apresentou, chegou, só com a logomarca, prontinho, você já imprime, já está tudo certinho, carimba e assina. Tá Deixa bem? eu fazer uma pergunta. Ali no PowerPoint, o que é figura, a gente não consegue configurar. Então, a gente vai ter que fazer um... Você vai inserir um novo slide e colocar a prescrição. Isso. Não, mas o PowerPoint... Não, o que é figura não consegue, né? Isso, Mas assim, é porque eu coloquei a figura no fundo, né? É só você jogar a figura no fundo que você consegue escrever à frente. Tá. Joga ela para trás, entendeu? Você clica nela, mandar para trás, aí você tranquilo. Mas elas já estão todas no fundo, tá bem? É porque eu tentei escrever ali nos prontuários, né? Aí não dá. Aí eu coloquei um slide entre um e outro para as respostas deles, entendeu? Entendi. Pode ser também, mas é assim, é só você jogar para trás, tranquilo. Você abrir uma caixa de texto, abre uma caixa de texto, joga ela para frente, também dá. Ok? Tá. Também dá sim. Tudo bem? Então vamos lá, caso clínico número 1. Vamos lá, então nós temos, né? Paciente, sexo feminino, sem limitações, continua no mesmo endereço, os pacientes, um monte de doença, né? Alergia de pirona e um quadro de rinite alérgica, advogado, faz uso de contraceptivos, apresentou dor súbita, né? No lado do abdômen direito, ou seja, no hipocôndrio direito, 30 minutos após uma refeição rica em costela, bebida alcoólica, vem acompanhado essa dor, né? De náusea e vômito, e relatou que as fezes às vezes está pálida e a urina escura. As extremidades estão amareladas, ou seja, já está ictérica. Agora vamos lá na semiologia que nós vimos, né? Dor à palpação no ponto cístico, né? Sinal de Murphy positivo. Também um indicativo importante. As alças do abdômen estão timpânicos, normais. Fígado dentro do limite maciço, dentro do limite dele, por isso que é maciço. E o espaço de Traube, onde dá o baço, está timpânico, né? Na percussão. Na ausculta, observou-se o quê? Os barulhos normais, o roncar do estômago e os ruídos intestinal um pouquinho aumentado. Vamos lá, então, o que nós temos aqui para esse paciente? Só lembrando, vamos ajudar aqui, né? Vamos dividir o abdômen. Lembra que eu falei, nós podemos dividir ele em 4 quadrantes, ou podemos dividir ele em 9 regiões. Tá bem? Região periumbilical. Então, aqui nós temos a região epigástrica. Nós temos aqui hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, região lombar direita,
lombar esquerda, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, região epigástrica, região mesogástrica, região hipogástrica. Tá certo? Bom, mamilo, aí começa fígado, e aí nós temos então o fígado nessa posição, ok? Nós temos o espaço de Trauber, né? Que aí aqui o baço, tá bem? Aqui nós temos o apêndice, aqui nós temos a bexiga, aqui nós temos os rins, ok? Aqui nós temos, né, o trato gastrointestinal, intestino delgado, e aqui nós temos o cólon descendente sigmoide, né, que pode acontecer, às vezes, dar aquelas diverticulites nessa região. Ok? O que é sinal de Murphy? Sinal de Murphy é o quê? Dor no ponto cístico. E o que eu tenho no ponto cístico? Na região, aqui, ponto cístico, eu tenho, né, próximo do hipocôndrio, da região lombar aqui, eu tenho a vesícula biliar. Então, quando fala assim, dor a palpação no ponto cístico, ou seja, pede o paciente deitado, né, tranquilo, o abdômen tem que estar flácido, é normal, o abdômen está flácido. Próximo do rebordo da costela aqui, pede o paciente expirar, ele vai expirar. A hora que ele inspirar, você toca. Se tiver dor, é sinal de Murphy positivo, ou seja, dor na palpação do ponto cístico. Tá bem? Então aqui a localização é importante. Então essa é uma dor bem característica, ela pode se referir na ponta da escápula, né? Pode se referir também à região epigástrica, então vai doer a região do hipocôndrio, mas pode também no ponto apendicular, no ponto cístico, mas pode doer também na região epigástrica. Tudo bem? Então faz parte da semiologia, né? São alguns sinais semiológicos importantes que ajudam, né, na identificação de algumas patologias. Tudo bem? Bom, então voltando para o nosso caso clínico aqui, o que nós temos aqui então? Isso, então nós temos um quadro de litíase, né, biliar, que ela foi precipitada e agravada por quê? Né? A gente tem que lembrar a função da vesícula biliar. O fígado produz a bile, né, os sais biliares, o pâncreas produz as enzimas pancreáticas, ok? Bom, quando a gente se alimenta de alimentos gordurosos, a função da bile é contrair, certo? Jogar no intestino delgado, no duodeno, os sais biliares, para quê? Para emulsificar essas gorduras, tá bom? Então, quando chega o alimento muito gorduroso, ocorre um maior aumento da colecistocinina. E a colecistocinina promove, então, a contração da vesícula, tá bem? Então, o paciente se ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica e grande quantidade de gordura, e isso fez com que houvesse uma maior liberação de colecistocinina e aí a contração da vesícula. Normal isso aí. O problema é que na vesícula biliar dessa paciente tem o quê? Cálculo, tá bom? E a hora que o cálculo tampa o ducto, o que acontece? Eu tenho a dor em cólica, que é músculo liso, a dor em cólica. Tá certo? Entenderam isso? Sim. Bom, então aqui eu já consigo até já colocar aqui o que? No paciente que tem vesícula, cálculo, né, na vesícula biliar, então eu já consigo, no tratamento não farmacológico, já orientar ele, ó, nada de alimento que contém o quê? Gordura, porque senão você vai ter um maior esforço da vesícula e aí da maior liberação de colecistocinina e a contração, e aí consequentemente eu tenho a crise,
tá bem? Então, aí são os dados do paciente que nós colocamos, que é obrigatório. E aí, os dados subjetivos, os dados objetivos, né? Sinal de Murphy positivo. Então, nós temos, então, sugestivo do quê? Sugestivo de litíase biliar. O que nós vamos utilizar, então, para cólica biliar, pessoal? Só lembrando, a cólica biliar pode durar de 2 horas até 24 horas, tá bem? O que nós vamos utilizar? Nossa, e tem alergia de pirona? Tem alergia de pirona. Buscoduo. Simples, escopolamina. Isso. Acho que eu até esqueci da alergia dele, mas vamos lá. Então, o que a gente pode trabalhar? Colocou, bom, primeiro eu tenho que relaxar o músculo liso. Se é víscera, toda dor visceral, eu tenho que relaxar o músculo liso. Então, vou trabalhar com anticolinérgico, né? Um anticolinérgico. E o anticolinérgico clássico é o quê? Escopolamina. Muito bem. Aí eu tenho que lembrar da dor. Como é que é a transmissão da dor? Então, você tinha lá a vesícula, com o cálculo, não é isso? Muito bem. O ducto, a obstrução, e aí eu tive o quê? Contração do músculo liso, né? Contração da vesícula, do músculo liso. Tá bem? Contração do músculo liso, daí é captado pela terminação sensitiva, são fibras do tipo C, são amielínicas, são conduzidas aonde? Até a medula espinhal. Normalmente chega através do corno dorsal da medula. Depois é retransmitido aonde? Pela via paleoespinotalâmica. Até onde? Até o tálamo. Vou colocar aqui só um pouquinho. Vamos colocar a via completa, né? Então é retransmitido até os núcleos, né? Núcleo magno da RAF, locus ceruleus, substância cinzenta periaquedutal, substância nigra ou negra, são núcleos que fazem parte da formação reticular. E aí cada núcleo desse aqui libera locus ceruleus, noradrenalina, substância cinzenta periaquedutal, que eu tenho um processo de modulação que libera opioide, endógeno, tá bem? Substância negra, dopamina, locus ceruleus, noradrenalina, tá bem? Núcleo paragigante celular, acetilcolina. Depois é retransmitido até onde? Ao tálamo. Do tálamo retransmitido, isso aqui pela via paleo, tá? Pela via paleoespinotalâmica. Ok? Do tálamo é transmitido para o sistema límbico, que são as grandes emoções, né? Que dá o característico emoções, aquela carinha de dor. E depois para o córtex. Só o problema é o seguinte, aqui nós estamos falando em dor visceral. Tá bem? Dor visceral eu não tenho no sistema nervoso central, é transmitido pela via paleoespinotalâmica. Eu não tenho somatotopia. O que é somatotopia? É o mapeamento do seu corpo lá, tá bem? Diferente de dores que vêm envolvendo a pele, certo? Você consegue localizar, bateu, deu uma martelada, você consegue localizar o seu dedo certinho. A via, isso é pela via NEL, né?
A via paraespinotalâmica, além dela ser difusa, ela vem fazendo várias sinapses, se difundindo, né? Ela não tem somatotopia. Então, você localiza o quê? Apenas a região. Você não consegue localizar, ó, quando está com cólica menstrual, por exemplo, está doendo no meu colo uterino, está não. Ou está doendo no meu ápice do renal, não. Então, você localiza apenas o quê? A região onde está localizada a víscera. Tá bem? Bom, como nós tivemos aqui um metabolismo, ó, a contração, se perdurar por muito tempo, leva a um quadro de isquemia relativa. O que é uma isquemia relativa? Não chega a, vamos dizer assim, necrosar o tecido, mas leva a um metabolismo anaeróbio, tá bem? Leva a diminuição de O2 e algumas células se lesionam. E aí, COX-2, prostaglandinas. Então aqui eu já tenho um alvo farmacológico também. Então eu tenho, primeiro, eu tenho que relaxar o músculo liso. Depois, eu tenho que diminuir a prostaglandina produzida ali pela contração e pela própria lesão, às vezes, do cálculo, gera às vezes microlesões, que são um processo inflamatório. A nível medular, existe também a produção de ciclooxigenase, aumenta a expressão da ciclooxigenase, eu tenho a prostaglandina aqui, e a prostaglandina aqui tem a função de sensibilizar a medula, ou ampliar, né? Ampliar o estímulo doloroso, ampliar a dor. Então, eu já tenho outro alvo farmacológico. A transmissão vai até onde? Até o córtex sensitivo. No córtex sensitivo, também ocorre a expressão do quê? Ocorre a expressão da COX, mas da COX-3. Aí eu tenho também a produção de prostaglandina. Tá bem? E aí, então, também eu tenho outro alvo farmacológico. Então, nós temos aqui nessa dor visceral, isso aqui é uma dor visceral. Uma dor visceral. Então, os pontos de atuação. Músculo liso, tem que relaxar. E aí eu posso atuar perifericamente na prostaglandina, tá? Vamos falar na próxima. Eu posso atuar em nível de COX, né? A nível de COX. Eu posso trabalhar perifericamente, eu posso trabalhar na medula, ou eu posso trabalhar onde? No sistema nervoso central. Tá bem? Isso é uma sensibilização. Bom, como que nós vamos trabalhar perifericamente aqui? No primeiro alvo, vamos trabalhar com anticolinérgicos. Anticolinérgicos. Que anticolinérgico eu conheço aqui, que atua no músculo liso aqui? Escopolamina. Muito bem. Agora vamos pensar sempre em MIP. O que eu posso trabalhar para diminuir a síntese prostaglandina aqui? Eu posso trabalhar com os AINES. Paracetamol. Paracetamol vai atuar lá em cima. Aí ele tem pouca ação anti-inflamatória no foco. Ou seja, a ação periférica dele é mínima. A ação dele é onde? Sistema nervoso central. Então, ibuprofeno. Então, vamos trabalhar com AINES. Isso. Que AINES que eu posso trabalhar aqui? Ibuprofeno. Ou naproxeno. O naproxeno agora está na paradinha de sucesso. Tudo bem? Sim. AINES que atuam medular. AINES que atuam medular só tem o cetoprofeno, mas o cetoprofeno é tarjado, então não posso utilizar. Tá bom? Agora, AINES que atuam no sistema nervoso central. Então, vou só colocar aqui só para vocês lembrar. AINES que atuam inibindo a ciclooxigenase na medula e o receptor NMDA, N-metil diaspartato, aí você tem o cetoprofeno. O cetoprofeno atua periférico, medular e central. Tá bom? Só curiosidade aqui, porque a gente não pode prescrever o cetoprofeno, mas podemos prescrever o ibuprofeno ou, né, o naproxeno. Tá bom? Central, nós temos dois. AINES, a dipirona e o paracetamol. Ela é alérgica à dipirona, né? Então sobrou quem? Paracetamol. Tá bom? Se ela não fosse alérgica à dipirona, poderíamos trabalhar, então, no caso clínico aqui, com o
paracetamol. Então, você pode trabalhar os níveis de atuação, relaxando o músculo liso, diminuindo o quadro inflamatório e tá trabalhando o quê? A nível central. Tudo bem? No caso de crise. Tá certo? É claro que, por exemplo, um médico... É importante você entender a fisiopatologia, para você entender as ferramentas. Um médico, por exemplo, ele trabalha às vezes com um antiespasmódico, com AINES periférico e trabalha com AINES, um opioide a nível central. E os opioides atuam central. Então, você tem que entender que nós temos 3 níveis. Tem periférico, medular e central. Tá bem? Ou seja, o sistema nervoso central. Tem AINES que tem maior ação central, tem AINES que tem maior ação periférica. E tem alguns que têm ação periférica, medular e central, como é o cetoprofeno. Tá bom? Bom, no caso dessa situação clínica aqui, nós vamos utilizar um AINES, nós vamos utilizar o quê? Os anticolinérgicos e SOS. Poderemos utilizar o quê? Um AINES sistema nervoso central. Tá bem? Então, podemos voltar? Entenderam isso? Sim. Professor. Oi. Nesse caso, para dor, não seria, assim, poderia colocar também o tenoxicam? Olha, o tenoxicam poderia... Se não tivesse alergia de pirona, poderia colocar Buscopan composto e tenoxicam, hein? O tenoxicam, assim, na nossa situação, a prescrição nossa é o quê? Medicamentos, MIPs. O tenoxicam é tarjado. Não, sim, mas assim, no caso de um acompanhamento dos dois, do farmacêutico e do médico, porque no meu caso eu iria encaminhar ela para o médico, né? Sim. O que diferencia os oxicans? Os oxicans, eles têm o tempo de meia-vida mais prolongado dos outros AINES. Então, poderia ser trabalhado tenoxicam, sim, porque tem um tempo de meia-vida mais prolongado e a crise dura de 2 a 24 horas. Sim, poderia. Isso. Porque quando o paciente chega num pronto-socorro desse daí, o que o médico trabalha com ele? Bom, trabalha um Tilatil desse daí, um Tramal, não é isso? E Buscopan, concorda? Então, porque assim, até a gente teve um caso de uma paciente que estava com litíase e ela ficou com a gente, acho que umas 2 semanas. Uhum. E ela não melhorava a dor porque ele estava colocando Buscopan composto e Tramal e nunca melhorava a dor dela, nunca passava. Uhum. Aí eu fui conversar com ele e dei, né, falei para ele se a gente não poderia colocar um tenoxicam para dar uma melhorada e realmente melhorou. Então, mas é porque você tem sempre isso daqui na mente, ó. Então, quais são os níveis de atuação da dor? Periférico, medular e central. Ele estava trabalhando o quê? Os dois, era de pirona, não é isso? Buscopan e... Buscopan composto que é de pirona. Então, ele estava atuando perifericamente, diminuindo apenas o músculo liso, e a dipirona central. E a quantidade do Buscopan composto é muito pequena, se não me engano, 270 e pouco, 300 miligramas. Se estivesse trabalhando com 1 grama. E aí... E o de dipirona, né? Isso. E um de escopolamina. E aí você tem que entender quais são os fatores geradores da dor aqui. São 2 coisas. O espasmo do músculo liso, tá bem? E o 2 é o quê? A isquemia relativa gerando um processo inflamatório. Tá bem? Então, por isso que o tenoxicam funcionou legal, né? Porque ele estaria diminuindo esse processo e tem um tempo de meia-vida mais prolongado. Certo? Entendeu? Então, tem que entender os fatores geradores e entender os níveis de atuação da dor. É periférico, medular e central. Sempre isso. Então, você joga, né? Joga com a utilização dos fármacos. Tá bem? Sempre entender isso. Você poderia ter utilizado o cetoprofeno também, entendeu? O cetoprofeno de 100 ou de 200, tá lá, ele estaria atuando periférico, medular e central. Também. No nosso caso a gente não tem, né? Não, eu digo assim, em termos de farmacologia, né? Sim, aham. Outro AINES que você teria essa opção, né, que poderia ajudar também. Tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso paciente. Beleza, compreendido essas informações e esses sinais semiológicos, né? Nós vamos então para a prescrição. O que nós poderíamos estar prescrevendo para esse paciente aqui? Esqueci da dipirona do paciente, ó. Então apenas o quê? Não composto, só o Buscopan simples, poderia ser trabalhado. E o quê? O naproxeno. Poderíamos acrescentar o quê? O que nós poderíamos acrescentar aqui?
Pensando, ó, periférico, medular, sistema nervoso central. A gente tinha falado do paracetamol, né? Isso, né? Como ela é alérgica de dipirona, podemos trabalhar com o quê? Paracetamol. De 750 o quê? Miligramas. Né? Uma caixa, um comprimido, 6 em 6 horas, SOS, né? Se não melhorar com a dor ali. Lembrando que não pode ultrapassar. Alguma literatura fala 3 gramas, outras falam 4 gramas dia, né? Não dá hepatotoxicidade. Tá certo? Tudo bem? Então poderíamos acrescentar isso aqui. Beleza? Verso da receita, né? A orientação não farmacológica. O que a gente poderia estar orientando o paciente? Ó, o que comer durante uma crise? Frutas, exceto seco, abacaxi, legumes gerais cozidos para facilitar a digestão, grãos integrais, tá bem? Leite desnatado, carnes magras e bem cozidas ou grelhadas, né? Frango sem pele, peito de peru, água e suco. O que deve evitar? O que deve evitar? A gente já sabe, se a vesícula ela é estimulada por gordura para jogar lá sais biliares para emulsificar a gordura, então tem que reduzir a quantidade de gordura, né? Então, evitar o leite integral, requeijão e iogurte, queijos amarelos como parmesão ou Minas padrão, manteiga ou gordura animal, alimentos gordurosos, linguiça, mocotó, etc e tal, miúdos também, as nozes, né? Castanha, né? Amendoim, peixes gordos também, sardinha, salmão, chocolate, ou seja, tudo que tenha gordura, tá bom? Isso aí ajuda bastante se você colocar no verso da receita, tá certo? Tudo bem. Então eu poderia prescrever, eu fiz as duas situações, prescrever, coloquei a prescrição e assim, tem que melhorar. Se 3 dias não melhorar, aí pode ter o quê? Obstrução do ducto, né? Então, a gente vai colocar o encaminhamento, né? Vamos deixar o encaminhamento pronto. Falar, eu vou te passar essa medicação. Se não melhorar com 3 dias, certo? Aí o senhor leva esse encaminhamento ao quê? Ao médico. E aí colocando, me apresentando ao profissional, a sintomatologia do paciente, o que eu desejo, né? Que ele faça o quê? A avaliação diagnóstica e depois, por último, me despedindo. Tá bem? Esse é o básico de um encaminhamento. Tá certo? Vamos lá para a situação clínica número 2. Ó, então vamos lá. É o mesmo paciente, faz uso de contraceptivo, isso aqui também tem que avaliar, né? O médico vai avaliar o uso de contraceptivo, porque mulher que tem litíase biliar tem que avaliar muito essa questão dos alimentos gordurosos e também dos contraceptivos, né? Para não desenvolver de novo. Bom, só um detalhe. Bom, vamos lá. Relatou ao farmacêutico que tem litíase biliar. Então o médico diagnosticou aquela mesma paciente lá, ó, com a presença de pequenos cálculos, através da imagem de ultrassonografia. O médico prescreveu cetoprofeno, Buscopan, Toragesic sublingual. Então aqui, ó, periférico, medular e central, periférico no músculo liso e o Toragesic onde? Sistema nervoso central. Tá bem? Informou, né, que no caso dela a indicação é cirúrgica, porém, em função do plano de saúde, vai demorar em torno de 3 meses. Então tá aqui, ó. Ok? Aí a paciente solicitou o quê? Solicitou ao farmacêutico um medicamento para melhorar o funcionamento da vesícula biliar, até ela realizar a cirurgia. Esse é o questionamento. Na inspeção dentro da normalidade, o sinal de Murphy ainda continua sensível naquele local, por conta que não tirou, que a pedra continua lá. Tá bem? Mas o restante sem digno de nota. E aí, moçada, o que eu poderia trabalhar aqui? Ô, professor, mas aí se aumentar, por exemplo, a secreção de bile, ela não vai ter mais cólica? Não. Não? A bile vai ficar diluída, né?
mais diluída. Por que que forma a pedra? Forma a pedra porque a hidratação do paciente, a concentração dos sais biliares leva então à formação, forma o nicho, né? Que é o cálculo, e aí ele vai se aglomerando. Então, se você manter essa vesícula biliar fluida, né? Diminui a probabilidade de formar mais cálculo também, né? Porque o que tá só se for a litotripsia, entendeu? E lá explodir a pedrinha, dependendo do tamanho, porque dependendo do tamanho tem que retirar. Quem tem pedra na vesícula só tem 2 caminhos. Se for pequeno, explodir através da litotripsia. Ou então é retirar a vesícula. Eu, por exemplo, tive que tirar a vesícula. Estou ficando levianinho. Não teve jeito. Tá bem? Então aqui ela pede um medicamento para, né? Vai demorar um pouquinho a cirurgia dela, que é um medicamento para itentiano, como diz o Cuiabano. E aí? O que a gente pode trabalhar? Vou dar uma dica aqui, ó. Então o que eu posso trabalhar aqui? Ela quer uma medicação? Hepatilon. Então vamos lá. São os colagogos. Colagogo e colerético. E os coleréticos. Tá bom? Aí vai cair no fitoterápico aqui, tá bem? Tá jóia? Então vamos lá. Então histórico de pirona, crise de litíase, terapia farmacológica e não farmacológica. O que nós vamos estar trabalhando? A colega ali escolheu o hepatilon. Eu escolhi o heparema. Tá bem? Porque o heparema tem o boldo, tem a cáscara sagrada e tem o ruibabo. E o hepatilon só tem, se eu não me engano, acho que boldo. Tá bom? Então, tá, ok. Esse eu não ia conseguir fazer. Eu nunca vi esse medicamento. Não. Mas você poderia utilizar o hepatilon também, não tem problema. Hepatilon, vamos dar outro exemplo aí. Silimarina, professor. Não, silimarina, ela é com tarja, né? Mas o cardomarim, ele não tem tarja. Então, se não tiver tarja, pode. O de 127. Tá bem? Tá. Eu optei em trabalhar com o heparema porque ele tem, ó, tem boldo, cáscara sagrada, que tem efeito levemente laxativo também, e o ruibarbo. Ou seja, eu tenho 3, né? 3 componentes que poderiam auxiliar. Solução em um frasco, tomar 5 ml, diluída ou pura, em um determinado volume de água, 2 vezes ao dia, por 30 dias consecutivos. Tá certo? Ok? E orientar o paciente, né? O verso é, ó, evitar. Evitar o quê? Gordura. Tá bem? Isso aí no ato de você estar prescrevendo, aí você orienta. Só vai tomar assim, 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 assado. E olha, evitar a gordura. Tudo bem? E aí você vai mostrando alguns exemplos. Olha, leite integral, evitar isso, evitar aquilo. Tá bem? Mas você fala, no geral, você tem que evitar a gordura. Tá bom? Professor, assim, nesse caso, para a farmácia de dispensação, mas vamos supor, se o paciente estivesse lá na clínica comigo, na clínica... eu indicaria o que hospitalar para esse paciente? Mas ele não vai ficar na clínica... Ó, presta atenção, ele não vai ficar na clínica lá, ó. Na clínica ele vai ficar o suficiente para tirar da crise e sair. Não, vamos supor, igual aqui, não demora tudo isso para fazer. Se você chegar lá com uma litíase, né? Aí fica, vamos supor, 15 dias no máximo esperando a cirurgia. Mas fica onde? Fica dentro, fica na clínica, fica internado? Dentro da unidade, até conseguir a transferência para fazer a cirurgia. Porque como não está tendo cirurgia eletiva, né? Então eles ficam internados para poder fazer o procedimento. Aí o que daria para amenizar, né? Paliativo para esse paciente até a cirurgia, no meu caso, no hospital. Porque na farmácia de dispensação eu não sei nada, nunca tive convívio, né? Nunca tive contato. É o que você vai utilizar, ó, um anticolinérgico. Porque a crise demora de 2 a 24 horas, ok? Isso. Certo? Porque o cálculo se alojou, você vai relaxar, ela vai voltar a ficar dispersa na vesícula. Sim. Aí o que você tem que fazer? É não promover o quê? O esforço, a contração da vesícula de novo. Então pode-se trabalhar com o quê? Com a escopolamina,
nesse paciente. SOS, o que é SOS? Só em caso de começar a sentir dor. O AINES, ok? E é claro, é hidratação. Isso aqui é SOS. Se começar a sentir, aí trabalha. Caso contrário, alimentação. Já falei para vocês ali o tipo de alimento que o paciente vai utilizar. Uhum. Ou seja, para aliviar a vesícula. Tá bem? Tá. Como você não tem o heparema, então não vai dar para trabalhar com ele, né? Sim. Então, melhor você manter o quê? Uma hidratação. Isso, a Uma hidratação. alimentação leve. Isso, hidratação. Aí a transferência. Isso, tá bem? Evitar o esforço da vesícula biliar e uma boa hidratação para manter o quê? A bile fluida. Bem fluida, bem hidratada. Tá bem? Entendi. Porque só vai ter crise, só vai ter crise se tiver o quê? Contração. E para ter contração, o paciente tem que ter o quê? Gordura. Isso. Entendeu? Então deixa um negocinho bem leve para ele, ó. Certo? Uhum. Aí o anticolinérgico e o AINES, SOS. Entendeu? Sim. Deixa eu só chamar a colega aqui. A gente tem bastante pacientes assim. Tem, né? Tem. Então aí você